E o tema do vídeo de hoje é vencendo a apatia espiritual. Alguns dias atrás eu fui convidada para pregar na igreja Ministério da Reconciliação e eu quero aqui agradecer ao pastor Braulio e à pastora Diane, pelo convite. Foi uma honra servir vocês naquela noite. E essa palavra, ela falou tanto ao meu coração, ela mexeu tanto comigo, que eu trouxe aqui o resumo dessa palavra para compartilhar com vocês. Porque da mesma forma que essa palavra me tocou e trouxe uma mudança de atitude, eu acredito que Deus pode falar com você, E através dessa palavra sua vida pode ser transformada. Então vamos lá? Abre lá sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 até o 13. Lá diz assim: Naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E quando estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem vocês são. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Aqui, essa palavra, ela é voltada para os cristãos. É uma mensagem voltada para a noiva de Cristo. Nós, quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, nós nos tornamos noiva de Cristo. Então essa palavra, ela é voltada para nós cristãos. E aqui é falado sobre a nossa vida espiritual. A lamparina, ela simboliza a nossa vida espiritual. O óleo, ele simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz, no Calvário, e ele subiu aos céus, ele disse: olha, eu voltarei para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu deixarei aqui com vocês um amigo muito querido, um consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E ele estará aqui com vocês todos os dias. Vocês não ficarão sozinhos. Vocês têm a presença do Espírito Santo. E ele vai lembrar a vocês aquilo que eu fiz e vai falar com vocês aquilo que eu vou fazer. O Espírito Santo, ele diz aquilo que o Pai fala conosco. Então ele deixou conosco aqui a presença do Espírito Santo. E o fogo dessa lamparina, ela simboliza a paixão que nós temos pelo Espírito Santo, a nossa busca com o Espírito Santo. Então é um conjunto. Eu até trouxe aqui, porque no dia que eu fui pregar estava tendo uma campanha das lamparinas e eu trouxe aqui um modelinho de chaveiro para mostrar para vocês. Esse aqui é um chaveiro, aqui dentro tem um óleo ungido. E aqui está a lamparina. Então, a lamparina, ela simboliza a nossa vida espiritual. O óleo que mantém a chama, a acesa, é a presença do Espírito. E esse fogo é a nossa paixão, nosso amor, nossa busca pelo Espírito Santo. É um conjunto. Isso é a lamparina. E aqui é falado sobre a lamparina, Deixa eu colocar aqui meu chaveirinho muito lindo, que depois eu vou ungir a minha casa aqui também. E aí, o que acontece? Aqui no texto está falando, lá no versículo 5, como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Olha só que interessante. Essa palavra ela é voltada para os cristãos. E nós cristãos, nós estamos aguardando a volta de quem? A volta de Jesus. Só que parece que está demorando, Já passou tanto tempo, já passou 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Está demorando, não está? E aí o que acontece?
Acontece que na nossa vida espiritual nós também ficamos cansados. E a apatia espiritual, né, a palavra apatia, ela quer dizer mornidão. Sabe quando você fica muito cansado, e te dá aquele sono e você precisa dar um pequeno cochilo? Essa aí é a apatia espiritual. É o nosso espírito, quando o nosso espírito está cansado, ele está com sono, ele precisa descansar. Aqui as noivas, né, as virgens, elas estavam aguardando a volta do noivo. E elas ficaram cansadas e começaram a cochilar. O interessante é que a apatia espiritual, ela pode acontecer com todos nós. Todos nós estamos sujeitos a ter apatia espiritual, que é essa mornidão, é esse sono, é esse cansaço, espiritualmente falando mesmo. Mas por que que isso acontece? Eu trouxe aqui alguns exemplos de causas da apatia espiritual. A apatia espiritual, ela tem algumas causas e a gente precisa identificar, porque quando nós sabemos qual é a causa, quais são os sinais, a gente consegue tratar isso dentro de nós, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos e nós buscamos a Deus, nós buscamos a perfeição em Deus. Então, se nós somos pessoas imperfeitas, quer dizer que nós estamos sujeitos, né, a esse cansaço espiritual, porque o nosso dia a dia, a nossa rotina faz com que nós passemos por isso mesmo. Então nós precisamos identificar, opa, estou passando por isso, preciso mudar. Então uma das causas é uma rotina sem relacionamento com Deus. A nossa rotina, ela é tão cansativa, ela é tão corrida, né, no nosso dia a dia. Vou dar aqui o exemplo das mulheres no geral, né? A maioria das mulheres brasileiras, né, uma boa parte delas, são casadas, tem filho, trabalha fora, chega em casa, tem que arrumar casa, tem que fazer comida, tem que cuidar dos filhos. Aí ela tem que ir para a igreja também. Algumas têm afazeres, né? Alguns compromissos dentro da igreja, então tem os compromissos dentro da igreja. E aí você precisa ter tempo para o seu marido, para os seus filhos, para passear. Nós temos uma rotina muito intensa. A nossa rotina diária, ela é muito intensa. E na nossa rotina, né, por causa dessa correria louca que é o nosso dia a dia, acaba que a gente não tem muito tempo para ter um relacionamento com Deus. Não é todos os dias que a gente consegue separar um dia, né, um tempo no nosso dia a dia para fazer, por exemplo, um devocional, que é ter aquele momento específico voltado a Deus, né? Que é um momento de oração, de adoração, de leitura da palavra. A gente não consegue fazer isso todos os dias. Por quê? Porque simplesmente não encaixa na nossa rotina. Só que isso pode causar dentro de nós, por causa dessa correria, um cansaço espiritual. Uma outra causa também é o pecado não confessado. Quando nós pecamos e nós não reconhecemos o nosso pecado, não reconhecemos que erramos, nós não pedimos perdão, nós não nos arrependemos, isso também causa sim, né, esse sintoma de apatia espiritual. A falta de tempo com Deus, né, a falta de comunhão com os irmãos, que às vezes a gente pode passar por um período em que a gente não vai muito à igreja, a gente não tem esse momento de comunhão com os irmãos. É muito importante nós irmos à igreja, congregar em uma igreja. Por quê? Porque é lá que você tem um alimento. É lá que você tem um alimento, lá você tem um período de louvor, de adoração, de busca do Espírito Santo, lá você tem um momento em que você escuta da palavra, você aprende da palavra. E uma coisa muito importante de se ter comunhão com os irmãos, quando você passa por alguma dificuldade, você cai, você precisa ter pessoas ao seu lado para te ajudar a erguer. Porque é muito difícil você passar por uma dificuldade, cair e não ter ninguém para poder te ajudar. Então nós precisamos sim nos atentar naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, para que a apatia espiritual não nos atinja, para que esse cansaço espiritual, essa mornidão espiritual não nos atinja. Então essas aí são as causas. Agora, quais são os sintomas? Como que eu vou saber se eu estou vivendo esse momento de apatia? Bom, tem aqui alguns exemplos, né, que eu trouxe aqui para vocês. A oração. Quando nós não temos vontade de orar,
Ou quando nós vamos orar e parece que a gente está falando com a parede. Ou quando a gente vai orar e não encontra palavras para orar. Sabe essa falta de vontade de orar? Quando a gente não consegue, uma dificuldade enorme de orar? Isso é um sinal de que você está vivendo um momento de apatia espiritual. Então, se você identifica que você está tendo dificuldade de orar, fique atento. Um outro sinal também é a falta de desejo pela palavra. Quando nós não temos vontade de ler, de estudar a palavra de Deus, é um sinal de apatia. Eu vou trazer aqui para vocês 3 pilares, né, da nossa vida espiritual, daquilo que nos alimenta espiritualmente. O que alimenta o nosso espírito? Oração, leitura da palavra de Deus e jejum, porque o jejum ele quebra a nossa carne e fortalece o nosso espírito. O jejum ele nos edifica. Então esses 3 pilares eles são muito importantes. É um momento de comunhão, de entrega a Deus, oração, leitura da palavra e jejum. Nós precisamos de alimento para viver. Se você ficar sem comer, o que acontece com você? Você morre. Se você não alimentar o seu espírito, o que acontece com você? Você morre espiritualmente falando. A indiferença ao pecado também é um sinal de apatia espiritual. Tem alguns pecados, porque nós gostamos de titular os pecados, né? Existem o pecado, o pecadinho e o pecadão. Mas para Deus não existe essa diferença. Pecado é pecado e ponto final. E muitas vezes nós tratamos alguns pecados como algo tão normal, mas tão normal, que a gente se torna indiferente ao pecado, como por exemplo, fofocar. Falar mal da vida dos outros. A gente adora uma fofoca, né? Então quando a gente fofoca, fala mal da vida dos outros e não se importa com isso, não vê isso como um pecado, você está sendo indiferente a esse pecado. Tem muitas coisas que são pecado, gente, é algo errado. É algo errado aos olhos de Deus. Falar mal dos outros, falar sobre a vida dos outros é algo errado, é um pecado. Nós precisamos nos atentar quanto a isso. Por exemplo, você vai na padaria, compra um pão, o caixa te devolve um troco a mais. Você, ao invés de devolver esse troco, você acaba ficando com ele. Por quê? Ai, que legal, né? Fiquei com um dinheirinho a mais. Opa, isso é roubo. Se você viu que a pessoa te deu o troco errado, devolva, porque não é seu. Então são certos pecados que acontecem na nossa vida, que a gente acha que é pecadinho, né? E aí a gente trata como se isso fosse algo indiferente. Ah, não é pecado, né? É sim, gente, pecado é pecado e ponto final, né? Um outro sinal também é a falta de alegria em servir a Deus. É muito importante você, dentro da igreja, se ocupar. Por quê? Quando você aceita Jesus, você se torna parte do corpo dele, nós já nascemos com o chamado, né? Eu tenho até um vídeo falando mais especificamente sobre chamado. E nós temos dons, nós temos vários dons. Não existe pessoa que nasceu sem dom. Não existe pessoa que nasceu sem o chamado. O nosso chamado é levar a palavra de Deus, é levar o evangelho de Deus a todas as pessoas. A salvação precisa chegar a todas as pessoas, então esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para levar a palavra de Deus a todo mundo. Só que nós precisamos utilizar o nosso dom para fazer isso. Os nossos dons são as nossas habilidades. Então é muito importante você ser uma pessoa ativa na igreja. Isso é importante. Se você tem o dom de cantar, então cante. Se você tem o dom de dançar, dance. Se você tem o dom de ensinar para as crianças, entre para o ministério infantil. Use os seus dons para a glória de Deus. Use aquilo que Deus te deu. Então isso é muito importante, você ser uma pessoa ativa dentro da igreja. Eu, dentro do meu coração, servir a Deus com os meus dons é um ato de gratidão dentro de mim. O que eu faço aqui no meu canal do YouTube, quando eu criei esse canal no YouTube, eu criei ele com um propósito. Falei, vou criar um canal no YouTube porque eu quero levar a palavra de Deus. Esse canal ele vai ser dedicado à palavra de Deus, é isso que eu vou fazer. Então eu peguei uma habilidade que eu tenho, um dom que eu tenho, e eu entreguei a Deus e falei, isso aqui é para o Senhor. É uma forma de agradecer aquilo que Deus faz por mim. Eu não estou esperando nada em troca. O que eu estou fazendo é para a glória de Deus, é para Deus. E quando você serve na igreja, né, eu encaro isso, o servir a Deus como uma forma de gratidão por tanto que Ele faz por mim.
Só que nós precisamos tomar cuidado, né? Porque essa alegria, quando nós começamos a servir a Deus, a gente começa todo mundo empolgado, né? Ai, entrei agora para o Ministério de Louvor, por exemplo. Ai, tô muito feliz, tô muito animada. E aí você se prepara em casa, você ensaia, você faz várias coisas e fica super feliz. Mas aí vai passando os anos, né? Vai passando o tempo, a gente vai... Esse amor, né? Essa animação toda, ela vai se abaixando. Esse fogo, ele vai diminuindo. Por quê? Por causa da correria do nosso dia a dia mesmo, né? Às vezes a gente tá tão cansado que a gente fala, ai meu Deus, hoje eu tô na escala e eu tô tão cansada. Ai meu Deus, eu tô sem tempo para ir, né, no ensaio. Eu não tô conseguindo me preparar em casa, eu não tô conseguindo estudar na minha casa. O que que eu vou falar, né? Eu não tô tendo tempo. Por quê? A nossa agitação, a nossa rotina nos impede em muitos aspectos. Então, é muito perigoso quando esse amor, essa paixão, esse fogo, ele começa a se apagar. Por quê? Nós nos tornamos pessoas mornas. Nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Mas a gente não se dedica o suficiente a Ele, sabe? Por quê? Porque as outras coisas tomam o lugar de Jesus. Então nós precisamos sempre vigiar no nosso dia a dia. O que que nós fazemos no nosso dia a dia? Então nós precisamos tomar cuidado com essa falta de alegria em servir, porque o tempo vai passando e as coisas se tornam normal e a gente vai literalmente se esfriando aos pouquinhos. Ninguém se esfria de uma vez, né? Você está bem, você está com a chama acesa e de repente ela começa a diminuir. Ela fica um bom tempo como se fosse um fogo baixo, até ele se apagar. Mas se você mantém esse fogo baixo, um dia ele vai se apagar. Então você precisa vigiar. A falta de compaixão pelas pessoas também é um sinal de apatia espiritual, né? Nós precisamos amar as pessoas, cuidar de pessoas, cuidar de almas. Não existe profissão que supere o cuidado com as almas. Você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ter uma profissão maravilhosa aos olhos humanos, mas nada supera aquilo que Deus tem para você. Porque quando é algo de Deus, ele não envolve só você. A sua profissão é o seu sonho. Você buscou isso para você. Mas quando se trata sobre os sonhos de Deus, ele nunca é só para você. Ele é para todo mundo. Por quê? Porque nós somos todos filhos de Deus. Então, quando Deus ele coloca algum sonho dentro do seu coração, algum propósito, você vai perceber que tem a ver com pessoas. Você sempre precisa cuidar de pessoas. Não quer dizer que você vai parar de trabalhar, né? Você não vai parar de trabalhar, não. Você no seu trabalho, com a sua profissão, você pode muito bem cuidar de pessoas. O médico cuida de pessoas. O advogado cuida de causas das pessoas. Então você percebe que você utiliza os seus dons, as suas habilidades, e você pode pegar isso que você faz e fazer uma junção com aquilo que Deus quer para você. Você faz o seu trabalho, mas você também faz para a glória de Deus. Então, nós precisamos voltar a ter esse amor, essa compaixão pelas pessoas. Eu sei que é difícil lidar com pessoas. Lidar com pessoas é muito difícil, porque as pessoas têm defeitos. Mas opa, você não tem defeito? Você não tem defeitos, né? Nós somos imperfeitos, mas nós precisamos voltar a amar as pessoas, a cuidar das pessoas, tomar cuidado para que essa agitação, para que esse individualismo, né, do nosso dia a dia não nos atrapalhe nisso. Nós precisamos amar e cuidar sim um dos outros, porque Deus ele nos chama a fazer isso, né, a levar o evangelho a todas as pessoas, a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros. Esse aí é o propósito da nossa vida. Então, ok, já falei aqui sobre as causas, sobre os sinais e como que a gente pode vencer essa apatia espiritual, né? Esse sono espiritual, esse cansaço espiritual, né? Aquilo que nos faz cochilar. Como que a gente vai vencer isso? Porque a apatia é algo que nós devemos lutar contra isso diariamente. Diariamente nós precisamos lutar contra a apatia, contra aquilo que nos causa o cansaço espiritual. Então, ok, já tenho lá as causas, os sinais, já identifiquei o que eu estou passando, mas eu preciso vencer isso, eu preciso ter uma atitude. Você só vai conseguir vencer a apatia espiritual
tomando uma atitude. Sem mudar os seus hábitos, sem mudar as suas atitudes, não tem como vencer a apatia espiritual. Você precisa reagir. Identifiquei que estou passando por isso? Agora chega, eu vou mudar. Como que nós vamos vencer isso? Bom, nós precisamos reconhecer primeiramente que nós estamos vivendo esse momento de apatia, porque você não é perfeito. Eu não estou aqui para te julgar. Ninguém aqui deve julgar ninguém. A única pessoa que nos julga é o diabo, porque o diabo, ele é o acusador, ele quer o seu mal. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar, porque da mesma forma que essa palavra tocou o meu coração, me alertou, me trouxe um sinal de alerta e me trouxe uma mudança de vida, essa palavra também vai fazer isso com você. Então nós precisamos reconhecer que nós estamos passando por esse momento, para que a gente consiga mudar. Opa, identifiquei, agora parou, eu vou mudar. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Tem uma passagem lá, né, na Bíblia que fala sobre isso, né? Eu tenho medo que o seu amor se esfrie, você não me ama mais como antigamente. Eu acho que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 8, né? Que fala sobre isso. Que o nosso amor, ele se apaga. A nossa paixão se apaga, mas é por causa da nossa rotina mesmo. Por isso que a gente precisa vigiar o tempo todo. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Ah, tá demorando, já passou 2000 anos. Ok, se ele voltar amanhã e você estiver desprevenido. Então nós precisamos vigiar o tempo todo. Buscar intimidade com Deus também. Nós precisamos tentar encaixar isso no nosso dia a dia, sim, fazer o possível e o impossível, porque nós precisamos orar todos os dias, nós precisamos ler a palavra todos os dias, nós precisamos fazer jejum com mais frequência. Por quê? Porque essa intimidade com Deus, essa vida com Deus, traz para nós um alimento espiritual, e é através do alimento espiritual que nós vamos viver, né? A nossa vida espiritual, ela precisa ser alimentada. E nós precisamos também ser cercados de pessoas de fé, que tenham a mesma fé, né? Como eu disse lá, né, no momento das causas, quando você passa por uma dificuldade, dependendo da situação que você está passando, você precisa de ajuda, né? Eu já passei por diversos momentos na minha vida em que eu não consegui me levantar sozinho. Eu precisei de irmãos que orassem por mim. Eu precisei de irmãos que fossem me visitar. Eu precisei de irmãos que me levassem no monte, para fazer campanha no monte, para eu poder me reerguer. Eu precisei de ajuda. Então você precisa se cercar de pessoas que têm a mesma fé que você. Por isso que é tão importante você escolher uma igreja que você goste dessa igreja, né? Eu falo assim, gente, existe tanta placa de igreja, existem tantos estilos de igreja que você pode escolher um, né? Se você não gosta de um estilo, você precisa encontrar um outro que você vai se adaptar, que você vai amar e que você vai fazer amizades, porque lá é um corpo. Então, escolha uma igreja, né, que você se sinta bem, que você se sinta à vontade, e você precisa criar comunhão com essas pessoas, sabe? Mas é uma comunhão de via dupla. Você ajuda e você é ajudado. Não queira somente ser ajudado. As pessoas não me ajudam, mas opa, você ajuda? Relacionamento é uma via de mão dupla, né? É dar e receber. Então nós precisamos tomar várias atitudes no nosso dia a dia para quebrar a apatia espiritual. Eu vou parar por aqui porque o vídeo já tá ficando longo, né? Eu quis trazer aqui um resumão da palavra, né? E assim, eu espero muito que a sua vida seja transformada. Da mesma forma que Deus falou comigo, ao meu coração, nas coisas que eu precisava mudar, né? Principalmente sobre a rotina. Porque a rotina, né, agitada pega muita gente aí. Então, assim, quando você identificar que você está passando por isso, pense e mude de atitude. Porque você precisa vencer a apatia espiritual. Tenha um momento de oração com Deus e fala, Senhor, eu estou passando por esse momento de apatia espiritual. Eu estou com dificuldade para orar. Eu estou com dificuldade para ler a palavra. Eu não sei mais jejuar. Eu não sei mais o que é jejum. Identifique aquilo que você está fazendo. Senhor, eu não estou tendo tempo para ir na igreja, eu não estou tendo tempo para ter um momento com o Senhor. Eu estou passando por esses momentos de apatia espiritual. Me ajuda a mudar. Peça a Deus ajuda e mude a sua atitude, porque tem pessoas que oram, mas para por aí. Só que a oração, ela é junta com a ação, né? Você precisa orar, pedir a Deus ajuda e mudar
as suas atitudes. Então, é isso que eu desejo para você no vídeo de hoje, que você tenha uma mudança de vida, para que você venha vencer a apatia espiritual, porque quando Jesus voltar e buscar a sua noiva, ele precisa encontrar uma noiva pronta, com a sua lamparina acesa, né, que é a sua vida espiritual, né, viva, sua vida espiritual viva. Olha aqui, ó, a minha lamparina, vou mostrar para vocês aqui de novo, olha. Você precisa encontrar o noivo, né, com a sua lamparina, né, com a sua vida espiritual em dia, com o seu óleo lá de reserva. Esse óleo de reserva, né, é a busca constante pelo Espírito Santo. E aí, quando Jesus voltar e buscar a sua noiva, você estará pronto para subir com ele.